Hoje nós estamos encerrando a nossa série sobre encontros com Jesus. Último dia. Semana que vem é aniversário, depois outubro é outra coisa. Mas nossa última palavra hoje, o nosso último encontro, eu deixei de propósito para perto do aniversário da igreja, porque tem a ver com a essência da vida da igreja, que é o encontro de Jesus com os discípulos, com aqueles que o seguiram. Então, nosso último encontro é o encontro de Jesus com os primeiros discípulos, né? Não vou falar de todos. E o nosso título é Chamados para uma Missão. Chamados para uma missão. E desde já eu já quero dizer que isso envolve cada um de nós. Cada um de nós. Eu quero ler uma história que todo mundo já conhece, acho. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 5. No momento em que Jesus estava ensinando a multidão, para variar, né? Sempre tinha multidão lá com Jesus. E depois de ensinar, ele entrou no barco de alguns homens. Vamos ler como é que foi a história. Quando terminou de falar, Jesus disse a Simão. Simão é o mesmo Pedro da semana passada. Agora, vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Olha que milagre espetacular. Muito legal. Continua. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Simão, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente, ou pescador de homens. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Que história fantástica, gente. Olha que legal. Jesus entra no barco. Eles já tinham pescado a noite toda, vocês entenderam a história. Não pegaram nada e Jesus falou: joga mais uma vez. Mas Jesus, a gente já pescou a noite inteira. A gente é pescador já há bastante tempo. A gente já sabe que se não pegou nada de noite, agora de dia que não vai pegar mesmo. Mas, como o Senhor está falando, vamos tentar mais uma vez. Deu certo ou deu errado? Deu super certo. Deu super certo. Tanto que precisou de 2 barcos para levar até a praia. E eles ficaram impressionados com o milagre que Jesus tinha feito. E aí Jesus veio com a seguinte proposta para eles: a partir de agora, se vocês andarem comigo, vocês serão pescadores, mas pescadores de homens, de gente. E o versículo final: e assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Tão impressionante que foi esse milagre. É uma pena que a gente se acostuma tanto com as histórias bíblicas e a gente perde a profundidade e a riqueza delas. Eles eram pescadores, mas aquilo foi tão impactante na vida deles que eles chegaram na praia. Agora, para onde o Senhor for, a gente vai, Jesus. Já pensou? Uma experiência com Jesus tão grande na sua vida que nada mais vai ser do mesmo jeito. Essa é a ideia dessa série, Encontros com Jesus. Porque todos os encontros que nós vimos sempre trouxeram uma transformação enorme na vida das pessoas que se encontraram com Jesus ou daqueles que estavam à sua volta. E a gente precisa, meus queridos, voltar a ter essas experiências com Jesus, que transformem completamente o nosso jeito de ser.
porque a gente se acostuma com as coisas do dia a dia. E a gente perde o impacto do encontro de Jesus conosco. Enfim, era um dia comum, que eles estavam fazendo o que eles faziam todo dia, pescando. Era lá um dia que não estava dando muito certo, né, porque eles tinham pescado, não estavam pegando nada. Mas aí Jesus entra na história e muda tudo. Muda tudo. Por que Jesus fez isso? Ou o que ele estava querendo ensinar para aqueles discípulos? Estava querendo ensinar para eles e para nós, cada um de nós, que tem dois jeitos de viver. Tem dois modos de você construir a sua vida. E é isso que Jesus estava querendo ensinar com esse milagre, com essa experiência toda. Primeiro, você pode construir a sua vida baseada no homem. Você pode viver os seus dias apoiado ou baseado nas suas capacidades, as capacidades do homem natural. Baseado nas capacidades, você pode viver centrado nas suas necessidades, a necessidade do homem. Você pode viver, as pessoas podem viver movidas pelos seus interesses, e elas podem ser motivadas ou podem ser avaliadas pelas suas conquistas. Esse é um jeito de você construir a sua vida. De qualquer um construir a vida. Na verdade, eu estava pensando sobre isso, e a maioria das pessoas vive assim. Na verdade, não é um modo errado. De um certo modo, a gente analisando, não é errado viver assim. Né? Deus nos fez com capacidades, com necessidades, com interesses e com possibilidade de conquistas. Não é errado a gente viver assim. Mas Jesus está trazendo uma proposta melhor. Melhor. Está dizendo, ó, vocês podem continuar pescando, vocês podem continuar suprindo a necessidade da sua família, vocês podem ter os interesses de vocês, vocês podem até conquistar algumas coisas, ótimo. Mas eu quero mostrar algo que vai além do que vocês sequer podem imaginar. E aí vem a proposta de Jesus. Que a gente também pode construir a nossa vida e a gente pode ter um estilo de vida diferente. Baseado não nas nossas capacidades, mas num relacionamento com Jesus. A gente pode construir a nossa vida baseado na obediência à palavra de Jesus. A gente pode viver uma vida centrada não nos nossos interesses, mas na missão que Jesus nos dá. E a gente pode ser motivado, ou a gente pode ser avaliado pelos resultados que a nossa vida produz por causa do poder de Jesus. E não por aquilo que a gente conquista. Estão entendendo? Por isso que eu falei que a primeira coluna do homem não é necessariamente errada. Mas a coluna do lado de Jesus é muito melhor. É muito melhor. Então Jesus está dizendo para eles, ó, vocês podem continuar a vida de vocês aí, continuem fazendo o que vocês sempre fizeram, mas eu tenho uma proposta que vai valer a pena. Eu vou dar uma pequena demonstração. Encheu de peixe. E tudo que pescador gosta é peixe. E quanto mais, melhor. Não é? Então Jesus está dizendo, ó, vocês querem ter uma vida que realmente vale a pena? Vem comigo. Eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Mas Jesus não os obrigou. Jesus os convidou. Sigam-me. Venham comigo. Ele está dando opção. Por isso que eu falei que essa palavra é para cada um de nós. Para cada um de nós. Nós temos a opção de viver de acordo com as nossas capacidades e aquilo que a gente conquista. E Deus vai falar, tá bom. Ou a gente pode viver uma vida como aqueles discípulos, deixando tudo e seguindo Jesus. O que isso significa? Então, o que isso significa é o que a gente vai tentar ilustrar aqui. Tem um programa de televisão que eu gosto muito, já faz tempo que não assisto, mas eu gostava muito. Esse programa chamado O Sócio, passa no History Channel. E é o seguinte, as pessoas têm empresas, têm negócios que eles controlam, mas que não estão indo muito bem. Geralmente empresas com dívidas e rolo total. Então eles escrevem para esse homem escolhe algumas empresas, e ele vai lá, senta com a pessoa e fala assim, ó, ele
como é que você está tocando a sua empresa? A pessoa explica, assim, 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 assim. Aí ele entende a situação, entendi. Aí ele propõe uma solução. Geralmente é dinheiro que as pessoas precisam. Então ele fala assim, você precisa de $1 milhão, eu te dou $1 milhão. Mas tem uma condição. Nesse primeiro momento, a empresa fica 100% debaixo da minha direção. Eu te ajudo, eu te dou o que você precisa, mas eu assumo 100% do controle de tudo que vai acontecer. Aí tem algumas pessoas que aceitam na hora. Por favor, me dá o dinheiro e toma a empresa. Tem outros que relutam. Tem outros que ficam na dúvida. Tem uns que querem a ajuda, dão o controle, mas no meio do caminho brigam. Desiste de ceder o controle. Ele fala, então assim não dá certo. A minha condição é essa, eu te ajudo, eu garanto o resultado, mas tem que ser do meu jeito. E eu estava lendo essa história, eu pensei nisso, nesse programa. Porque é um pouco parecido. Claro, Jesus não é um sócio, Ele é o Senhor. Ele é o Salvador, é algo muito maior. Mas esse começo da história é mais ou menos a mesma coisa. Nós temos a nossa vida. Temos desafios, temos alegrias, temos coisas certas, coisas que precisam melhorar. E Jesus chega para nós e fala assim, eu tenho uma proposta muito boa para você. Eu vou garantir o resultado. Só que tem que estar 100% na minha mão a sua vida. E aí tem gente que aceita. Tem gente que não aceita. Tem gente que aceita e depois no meio do caminho quer pegar de volta o controle da sua vida. Então, essa história dos discípulos nos ensina isso. Esse encontro com Jesus gera em nós, ou nos dá a oportunidade de fazer algumas escolhas e de tomar algumas decisões. Quando Jesus diz assim, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens, eles tinham ali a pesca maravilhosa, eles sabiam que Jesus era um mestre, eles sabiam que Jesus era poderoso, e agora? O que eles vão fazer? A gente já sabe que eles deixaram tudo e seguiram. Mas e nós? O que nós vamos fazer? Porque esse convite é para nós também. Não é só para aqueles homens. Então eu percebo aqui nesse encontro de Jesus com os discípulos, pelo menos 3 decisões que precisam ser tomadas por quem quer seguir a Jesus. Então se você quer ser um discípulo, se você quer andar com Jesus, você tem 3 decisões que você precisa tomar na sua vida, que estão incluídas ali nesse pacote. Sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens. A primeira decisão é a decisão de fazer de Jesus o seu Senhor. Que é o que eu falei aqui, dei o exemplo. Eu quero a solução, Jesus, para a minha vida. Ótimo. Então agora eu assumo 100% do controle da operação na sua vida. A primeira decisão que os discípulos tinham que tomar, e que vale para nós, é: quem é que vai mandar? Quem é que vai ter a palavra final na minha vida? Então a primeira decisão que qualquer pessoa que quer andar com Jesus precisa tomar é essa decisão, de fazer de Jesus o Senhor da sua vida. E a palavra que resume isso é relacionamento. Porque Jesus disse, sigam-me, andem comigo. Aonde eu for, vocês vão. Aonde eu dormir, vocês vão dormir. O que eu comer, vocês vão comer. O que eu sofrer, vocês vão sofrer. Então Jesus está falando o seguinte: você quer andar comigo? Ótimo. A primeira coisa que você precisa decidir é ter um relacionamento. Para colher a pesca maravilhosa, é bom, é muito bom. Todo mundo fica feliz com o resultado. Mas antes você precisa andar com Jesus. É preciso andar diariamente, é preciso entender e conhecer quem Ele é. É um convite para todos. É um convite para todos. Nessa história, Jesus chamou os primeiros 4 discípulos, que eram pescadores. Mas depois ele chamou mais um que era cobrador de impostos. Depois ele chamou um outro que era um revolucionário. Era um judeu que era um insurgente contra Roma. Depois ele chamou o cobrador de impostos que era funcionário de Roma. Imagina no mesmo grupo, né? Um petista e um bolsonarista.
Exemplo. Depois eu tenho que cortar isso da gravação. Mas é um convite para todo tipo de gente. Para os pescadores, para o publicano, para o revolucionário, para o radical, para o professor, para o empresário, para quem trabalha na produção, para quem é aposentado, para quem é estudante. Não importa. Não importa o que você faz ou quem você é. O que importa é a decisão. Eu acho até interessante que Jesus falou para os pescadores, falou assim, ó, vocês serão pescadores. Vocês vão continuar com a mesma mentalidade. Jesus não acabou com aquilo que eles eram. Ele só redirecionou. É assim também. Jesus usa a nossa condição, aquilo que nós somos como pessoa, a nossa personalidade, o nosso trabalho, o nosso ciclo de relacionamentos. Jesus nos usa do jeito que nós somos. Mas é preciso tomar a decisão de seguir a Jesus. De seguir a Jesus. Eu tenho alguns amigos que, por exemplo, eu lembro de 3 amigos. Um é dentista, cirurgião dentista. Muito bem colocado profissionalmente. Mas você olha para a vida dele e eu nem lembro que ele é dentista. Porque o que você vê na vida dele é o reino de Deus. A missão de Jesus. Uma vida dedicada a Deus. Eu tenho outro amigo que é construtor. Ele é construtor também de muito sucesso. Mas quando você conversa com ele, ele só fala das coisas de Deus. É até difícil, eu tento perguntar algumas coisas do trabalho dele, como é que está, ele nem fala. A conversa dele se chama Reino de Deus. Todas as decisões que ele vai tomar sempre tem a ver com o Reino de Deus. Um outro amigo trabalha com importação, dos Estados Unidos para o Brasil. Uma empresa muito bem sucedida também. O coração dele, 100% na obra do Senhor. No cuidado de missionários, no apoio, no serviço. Então, gente, não importa. Quando Jesus está falando, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens, ele não está falando que todo mundo tem que ser pastor, tem que ser seminarista, não pode trabalhar. Não, ele está falando assim, do jeito que você é, aonde você está. Se você deixar que Jesus assuma 100% das operações da sua vida, você vai cumprir o que Deus tem para você. Estão entendendo? Então, por isso que eu falo que é para você, do jeito que você é, na condição que você está, aposentado, estudante, trabalhador, empresário, professor, rico, pobre, inteligente, bem formado, simples, não importa. A decisão é servir ao Senhor. Qual foi a decisão daqueles homens? Deixaram tudo e seguiram Jesus. Qual é a sua decisão? Você já tomou a decisão de fazer de Jesus não só o seu Salvador, mas o seu Senhor? Aquele que controla tudo que você faz. Aquele a quem você presta contas daquilo que você faz. Os discípulos, aqueles homens, entenderam que a vida deles faria muito mais sentido do lado de Jesus. E eles então deixaram tudo e foram andar com Jesus. Essa é a decisão que você pode tomar hoje. E deixar que Jesus de fato seja o Senhor da sua vida. Mas começa por aceitá-lo como Salvador também. Porque sem aceitar Jesus como Salvador, nós estamos em separação de Deus. E precisamos ter os nossos pecados perdoados. Então, se você quer andar com Jesus, você precisa primeiro reconhecê-lo como Salvador, aquele que perdoa os seus pecados, mas também como Senhor da sua vida. A grande questão é, quem é que senta no trono da sua vida? É você? Ou é Jesus? A gente vai entender isso mais ao longo da reflexão. Essa é a primeira decisão. Decidir fazer de Jesus o seu Senhor. Segunda decisão que você precisa tomar, se você quiser de fato seguir Jesus. Se você não quiser seguir Jesus, tudo bem, é uma opção sua. Construa a vida do jeito que você quiser e colha os frutos que a sua força vai te dar. A outra opção é seguir Jesus e colher os frutos que o poder de Deus vai te dar, que é muito melhor. A segunda decisão é fazer da missão de Jesus a sua missão de vida. Agora deixa eu fazer uma pergunta simples, que ninguém sabe responder direito. Qual é a missão da sua vida? Quando você acorda todos os dias, você fala assim, estou vivendo para isso. Ou você nem sabe para que está vivendo. Você nem sabe que acordou.
Tem uns que percebem que acordou só depois. Mas essa é uma pergunta importante. Qual é a missão da sua vida? Para que você existe? Para que você está vivendo? Se você quer seguir Jesus, você precisa alinhar a missão de Jesus com a sua missão. Foi isso que Jesus falou para eles: agora vocês vão andar comigo, deixa o barco aí, deixa a rede aí, agora vocês vão ser pescadores de homem. É outra proposta. É outra proposta. Deixa eu ler um texto muito interessante, que fala de identidade e missão. Quando nós fazemos de Jesus o Senhor da nossa vida, a Bíblia diz isso aqui: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Identidade. Para, missão. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que texto precioso, meus queridos. Nesse texto a gente tem a nossa identidade e a nossa missão. Não tem como seguir Jesus sem abraçar a missão de Jesus. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Que bom, todo mundo quer ser povo de Deus. Só que nós somos para. Nós somos para anunciar as grandezas de Deus. Estão entendendo? Então não dá para seguir Jesus, experimentar o poder de Jesus, sem abraçar a missão de Jesus. E esse é um grande problema para nós. As pessoas querem Jesus, mas querem continuar com a sua missão pessoal de vida, fazendo o que ela quer. E não dá para ser assim. Qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus era alcançar pessoas. Todos os encontros que nós vimos aqui, nessas 7 mensagens, Jesus falou de salvação. Ele era a água da vida, ele era o pão da vida. Ele falou para Nicodemos que precisava nascer de novo. Ele deu a Pedro a chance de se arrepender dos seus pecados e recomeçar. Porque essa era a missão de Jesus. Jesus não veio estabelecer um sistema religioso, criar uma nova religião somente. Ele não veio fazer isso. Ele não veio criar um sistema de ajuntar bens materiais. Pelo contrário, ele falou para os discípulos: vocês querem andar comigo? Estou chamando vocês, mas sabe de uma coisa, eu não tenho nem onde dormir. Então Jesus não estava preocupado de criar um novo sistema religioso, ele não estava preocupado com bens materiais, ele não estava preocupado nem com seu benefício pessoal. A única coisa que estava na mente de Jesus era alcançar pessoas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, se essa é a missão de Jesus, e se eu quero andar com Ele, essa tem que ser a minha missão de vida. Não dá para eu falar assim: Jesus, eu amo o Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, agora eu quero fazer tudo que eu sempre quis. E Jesus fala: mas calma aí, e as pessoas que a gente precisa alcançar? Não, Jesus, agora não dá, que agora eu estou cuidando aqui dos meus alvos, dos meus objetivos, da minha missão. Não dá, não pode ser assim. Para andar com Jesus é preciso fazer da missão de Jesus a sua própria missão. E esse é um processo que Deus vai mudando na nossa vida. Por isso que Jesus falou: eu vos farei pescadores de homens. Eles ainda não eram, mas eles seriam. Então, à medida que a gente se dispõe a andar com Jesus, Jesus vai nos transformar em pessoas que têm como alvo da sua vida a missão de alcançar pessoas. Como eu disse, vou repetir, não significa que você precisa deixar a sua profissão e mudar quem você é, mas significa que na sua profissão você tem uma missão maior do que simplesmente ganhar dinheiro e ser bem-sucedido. Você pode ser um ótimo profissional e ser um servo de Deus melhor ainda, através da profissão que você tem. E é assim que a gente tem que funcionar diante de Deus. E quando Jesus está dizendo pescadores de homens, o que ele está dizendo? Está dizendo trazer para o reino aqueles que estão fora. Ou seja, o nosso papel é jogar a rede do Evangelho e trazer para dentro, não da igreja, mas do reino de Deus, aqueles que estão se perdendo. Sabe quem é responsável por isso? Eu e você.
Por que que não acontece mais isso? Por que que a gente pesca tão pouco pessoas para Jesus? Por que que a nossa rede é tão furada? Por que que a nossa isca é tão fajuta? Sabe por quê? Porque a gente esqueceu da missão de Jesus, a gente está preocupado com a nossa missão. Se o nosso foco na vida fosse a missão de Jesus, a pesca também seria maravilhosa. Mas a gente se perde nas nossas vontades. A gente se perde no sistema religioso que Jesus não veio criar. A gente se perde nos bens materiais que Jesus não veio dizer que a gente tinha que juntar. E a gente se perde na busca pelos benefícios pessoais que Jesus não veio procurar. Jesus veio salvar o perdido. E essa tem que ser a minha e a sua missão de vida. Então a gente precisa tomar cuidado com tudo que pode fazer a gente perder o foco da missão. Então essa é uma palavra para a igreja. E como igreja nós precisamos parar um pouco e ouvir o que Jesus está falando. Andem comigo, para que você seja um pescador de homens. A terceira decisão é a mais difícil de todas, que está dentro do pacote aí. Decisão de negar a si mesmo. Onde que está isso na Bíblia? Está em Lucas, vamos ler. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Como eu falei, a gente gosta da pescaria maravilhosa, a gente gosta de ver os milagres, mas nesse pacote está incluída a cruz. E negar a si mesmo. Vamos ler juntos, tá? Vamos lá, bem forte. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se alguém quer, é uma opção sua. Você não precisa ser seguidor de Jesus. Você pode ser seguidor de você mesmo. E como eu falei, você pode construir a sua vida do jeito que você quiser e colher os frutos vazios disso. Ou você pode seguir Jesus e colher frutos eternos, muito melhores. Só que dentro desse convite está incluído negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Tomar a cruz é decidir morrer para si mesmo, né? Hoje em dia a gente não crucifica mais ninguém. Mas naquela época eles entendiam bem o que é isso. E quando o texto diz tomar a sua cruz, significa. E diariamente eles encontravam na cidade os romanos levando as pessoas para serem crucificadas. Então, de vez em quando ele estava lá e passava alguém pela rua, os soldados e a pessoa levando uma cruz. Um condenado, um criminoso condenado. E todo mundo sabia que aquela era uma viagem só de ida. E é isso que Jesus está dizendo. Querem andar comigo? Vai ser ótimo. Nós vamos colher frutos eternos. Não aqui na terra, lá no céu. Vai ser ótimo. Mas primeiro você precisa comprar uma passagem só de ida. Lembra que eu falei do sócio no começo? Isso tem tudo a ver com assumir 100% do controle. Jesus assumir 100% do controle na nossa vida. E como eu disse naquele programa, tem gente que entrega no começo e depois lá pelo meio desiste. Fala, não quer aceitar o que o mestre está dizendo. E nós fazemos isso também. A gente quer seguir Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus, mas de repente a cruz começa a ficar pesada, começa a dar medo do lugar da crucificação, e a gente quer comprar a passagem de volta. Mas não dá. Seguir Jesus é para uma vida inteira. O texto de Lucas também, mais adiante, nesse mesmo capítulo, diz assim: quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás. Quem anda com Jesus, tem que olhar só para a missão, deixa o que ficou para trás. Pastor Granconato, ele diz que o nosso grande problema hoje é que nós queremos um cristianismo sem cruz. Nós queremos um cristianismo do aplauso. Estou citando palavras dele. Cristianismo do aplauso, onde as pessoas nos reconheçam, onde as pessoas gostem de nós. Nós queremos um cristianismo do sucesso, em que as coisas têm que dar certo na nossa vida.
E as pessoas estão buscando isso de verdade. Muita gente tem ido para a igreja para resolver o seu problema. Da dor, do dinheiro, do casamento, seja lá o que for. Ou estou falando alguma coisa estranha aqui? É isso mesmo. Cristianismo do aplauso, o cristianismo do pode tudo. Tipo, eu sigo a Jesus, mas eu vivo do meu jeito, ninguém tem nada com isso. Eu quero seguir Jesus, mas ninguém se mete na minha vida. Eu quero seguir Jesus, mas ninguém me chama atenção. Eu sigo Jesus, mas certos pecados ninguém pode falar nada. Isso não é cristianismo. Cristianismo de verdade envolve a cruz. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Jesus não está falando de aplauso, nem de sucesso, nem de pode tudo. Jesus está falando de pagar um preço alto. Jesus está falando, se você andar comigo, sabe o que vai acontecer? As pessoas que você quer que gostem de você, vão te rejeitar. Vão te rejeitar. E Jesus diz, tem que ser assim. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você vai perder coisas por seguir a Jesus. Vai ter negócios que você não vai poder fazer. Estão entendendo? Vai ter negócios, negociações, coisas que brasileiro pratica, adoidado. Se você quer seguir Jesus, você não pode fazer. Você vai ter que negar a sua disposição de fazer essas coisas erradas. Vai ter momentos que por seguir a Jesus, você vai ficar sozinho. E vai se sentir sozinho. Jesus ficou sozinho. Pouco antes da crucificação, até os próprios discípulos abandonaram ele. E ele diz assim para nós, assim como fizeram comigo, vão fazer muito pior com vocês. Aonde é que está o aplauso, o sucesso e a prosperidade nisso daí? Tomar a cruz não é um convite para a boa vida. Tomar a cruz é o convite para a vida que dá certo diante de Deus. Para a vida que Deus deseja de nós. Tomar a cruz, já falei? Mas falando um pouquinho sobre negar-se a si mesmo, é interessante porque o texto de Lucas diz diariamente, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Isso é muito importante a gente lembrar. Isso aqui é prático para nós. Porque negar-se a si mesmo é uma coisa que a gente vai ter que fazer todo dia, do começo ao fim do dia. Porque nós somos cheios de desejos e de vontades e de sentimentos. Só que não dá muitas vezes para conciliar a missão de Jesus com essas nossas vontades. Então, negar-se a si mesmo começa nas pequenas coisas. Começa em coisas simples. Mas olha só, se a gente não consegue abrir mão de pequenas coisas, não serve para ser discípulo. Não do jeito que Jesus pede. Vou repetir. Se a gente tem dificuldade para abrir mão das pequenas coisas, a gente não precisa nem se preocupar com as grandes, porque a gente não vai nem chegar lá. Mas é um exercício diário. Negar-se a si mesmo. Eu pensei em algumas coisas. Por exemplo, conforto. Estou falando isso aqui tudo por causa de Jesus, tá? Por causa das coisas espirituais, vamos dizer assim. Se você não consegue mexer em nada na sua vida, que signifique perder o seu conforto, por causa de Jesus, tem um problema aí de negar a si mesmo. Se você só faz as coisas espirituais, enquanto elas não atingem o seu conforto, isso não é negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo tem a ver com sair da sua zona de conforto. Se as coisas espirituais não mexem com o seu tempo, você não está negando nada a si mesmo. Você está simplesmente usando a conveniência. As coisas espirituais precisam influenciar o nosso tempo. Você vai precisar mexer de verdade, diariamente, no seu tempo, para poder seguir a Jesus, porque tem um custo. Se o reino de Deus e as coisas espirituais não fazem diferença no seu orçamento, você não está precisando negar nada. Está errado. Porque para seguir Jesus é preciso negar algumas coisas em favor do reino. Se o reino de Deus não mexe no seu orgulho,
Você não está precisando negar nada. Está errado. Porque para seguir Jesus nós vamos precisar mexer com o nosso orgulho. Vamos precisar negar o nosso próprio orgulho. E dizer, não é isso que eu quero, não é isso que eu sinto, mas é isso que é o certo, então eu vou fazer. Isso é negar-se a si mesmo. E é isso que Jesus está chamando cada um de nós para fazer. Se o reino de Deus e as coisas espirituais não mexem com seus hábitos, também você não está precisando negar nada. Também pode ser que esteja errado. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a nossa vida é mais ou menos estruturada, né? E a gente tem o costume de encaixar as coisas de Deus nos espaços vazios, quando dá. Desde que não mexa com o meu conforto, desde que não mexa com o meu orgulho, desde que não mexa com o meu dinheiro, desde que não mexa com o meu tempo. E o que Jesus está dizendo, não. O reino de Deus e as coisas espirituais vêm em primeiro lugar na sua vida. Mesmo que tenha que abrir mão do conforto, do tempo, do dinheiro, seja lá o que for. Olha um texto aqui um pouquinho mais claro. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Agora ficou complicado, hein? Está vendo como muitas vezes a igreja, e eu me incluo nisso, é cheia de pessoas que querem Jesus, mas que não são discípulos de Jesus. Que querem as bênçãos de Jesus. Que querem o cheque de $1 milhão para resolver o seu problema, mas não querem dar o controle para o Senhor. E Jesus está dizendo, assim não funciona, o jogo não é assim. O jogo é, você quer andar comigo? Você vai ver o milagre, você vai ver a peça maravilhosa, mesmo que seja na eternidade. Mas primeiro você precisa tomar algumas decisões, inclusive negar a si mesmo. Os discípulos praticaram isso aqui perfeitamente. Porque naquele mesmo dia, eles chegaram na praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. O que Jesus está dizendo com esse texto é o seguinte, não pode ter nada entre você e a missão de Jesus. Se for um relacionamento que se coloque entre você e a missão de Jesus, não tenha esse relacionamento. Se você vai namorar alguém, se você vai casar com alguém que vai prejudicar o seu relacionamento com Jesus, não namore, não case. Ah, mas eu mereço ser feliz. Merece, mas então não seja discípulo. Porque Jesus está dizendo, quem não abre mão de tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E se esse relacionamento vai atrapalhar a sua caminhada com Jesus, não tenha. Se você vai escolher um trabalho que vai prejudicar o seu relacionamento com Jesus, não escolha. E assim, eu ia ganhar mais, ia ganhar o triplo, ia ser uma função que eu gosto muito mais, mas eu não ia poder, ia me atrapalhar em várias coisas. Vai ser necessário negar-se a si mesmo. Não pode ter nada entre nós e a missão de Jesus. Se você quer seguir uma carreira, se você quer ter uma casa, se você quer ter bens, e isso vai significar tropeço na sua vida, não tenha. Não tenha. Se vai atrapalhar seguir Jesus, não faça. Gente, na teoria isso é lindo. Na prática, a maioria faz tudo errado. A pessoa arranja relacionamentos que atrapalham a caminhada com Jesus, depois vive tropeçando. A pessoa escolhe trabalhos que prejudicam a caminhada com Jesus, depois vive infeliz e frio espiritualmente. A pessoa se ilude com bens materiais e depois fica perdido na vida. Coisas que nós conhecemos. Então Jesus está dizendo, você pode ter uma vida ótima, mas Jesus tem que ser a sua prioridade.
Tem que ser a sua prioridade. Então, falando de prioridades, porque esse texto fala de prioridade, né? Muita gente fala assim, não, coloca Jesus na frente que dá tudo certo. Ai, brasileiro adora falar essa frase. Não, colocando Jesus na frente, colocar Jesus na frente significa fazer o que Ele manda. Porque a pessoa fala assim, não, estou com Jesus na frente e faço o que eu quero. Não, tem Jesus na frente e toco os meus negócios do jeito que eu quero. Tem Jesus na frente e me relaciono com as pessoas do jeito que eu quero. Não é isso. O que Jesus está dizendo é, ande comigo, negue-se a si mesmo e faça o que eu mando. Eu pensei em 3 áreas da nossa vida que servem para a gente avaliar o quanto de fato Jesus é prioridade para nós. Eu já estou terminando. Primeira coisa, decisões. Já falei um pouco, quero repetir algumas coisas. Quando você precisa tomar decisão na sua vida, e de vez em quando a gente precisa tomar decisões sérias, mas quando você precisa tomar decisões, qual é a sua primeira referência? A necessidade? O que eu preciso? A sua referência primeira é o benefício, o que isso vai ser bom para mim, o que eu vou ganhar com isso? Ou antes de tomar a decisão, a primeira coisa que você pensa é, o que é que Deus fala sobre isso? Muita gente deixa para pensar em Deus só depois que já tomou todas as decisões. E aí Deus fala, agora você já vem com um plano pronto, está pedindo só para eu assinar? Não é bem assim. Quando a gente precisa tomar decisões na nossa vida, se Deus é a prioridade, a primeira coisa que a gente precisa pensar em tudo é o que é que Deus fala a respeito. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Com relação a relacionamentos, aqui no caso, problemas de relacionamentos. Quando você tem problema de relacionamento, qual é o seu parâmetro para você resolver? Você pensa na justiça própria, no sentido de o que você acha certo? O que você acha certo? Ou você age do tipo, deixa como está, faz de conta que nada aconteceu, cada um na sua, um não fala mais com o outro, continua a vida que segue? Você pensa na vaidade, no sentido, nossa, mas o que é que vão pensar de mim? Você tenta salvar a sua reputação em primeiro lugar, para nunca sair por baixo? Ou será que quando a gente tem um problema de relacionamento, a primeira coisa que a gente pensa é, o que é que Deus fala sobre problemas de relacionamento? Será que está faltando perdão? Será que está faltando humildade? Será que está faltando conhecimento? Será que está faltando esclarecimento? Ou será que a gente resolve primeiro as coisas no impulso da carne? Se a gente quer seguir Jesus, a gente tem que ter Jesus como prioridade. Isso significa que o que a Bíblia diz, o que Jesus pensa, tem que influenciar as nossas decisões. E precisa influenciar os nossos relacionamentos. Não dá para dizer que segue Jesus e decide a sua vida do jeito que você quer e vive os relacionamentos do jeito que você quer. Não dá. É uma mentira dizer que segue a Jesus e vive como quer. E por último, repetindo, quando você organiza a sua vida, o seu tempo, qual é o valor da igreja? Agora eu estou falando da igreja especificamente. Algumas possibilidades. Quando der, eu vou. Enquanto eu gostar, eu participo. Isso aqui é perigoso, hein? Enquanto eu gostar, eu participo. Mas se o pastor começar a perguntar por que eu estou faltando, se o pastor começar a falar que eu preciso mudar isso, 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 se o pastor começar a falar que eu estou agindo errado, aí eu não vou mais. Porque na igreja a gente tem que se sentir bem. Na igreja a gente tem que se sentir super bem. É verdade, mas a gente tem que se sentir bem pelos motivos certos. Não, a igreja precisa de contribuição. Deixa que os outros contribuam. Tem bastante gente. Ou será que quando a gente organiza a nossa vida, a igreja vem em primeiro lugar? Eu já falei e vou repetir. Não deveria ser vocês que estão ouvindo. Mas o rodízio é um caso sério.
A quantidade de gente que vem um domingo, falta 2, 3. Tudo bem, tem situações na nossa vida que fogem ao nosso controle, né? A gente também precisa às vezes visitar um parente e tudo mais. Mas eu estou dizendo simplesmente por nada. Simplesmente por nada, a pessoa simplesmente não vem. Eu estou muito feliz porque na nossa escola bíblica, muita gente que não vinha começou a vir. E dá para a gente perceber a mudança e o crescimento e o interesse. E aqueles outros que não vêm, e que pelo jeito não virão, que peso que a igreja, ou que a oportunidade de estudar a palavra tem na vida da pessoa? Se há um horário de trabalho que não depende dela, tudo bem. Mas se a vida inteira a pessoa sempre vai colocar o trabalho em coincidência com as atividades da igreja, por conta própria, aí é um problema. E hoje eu estou sendo o mais transparente possível com vocês. Porque nós somos os discípulos de Jesus. E nós temos que ser bons discípulos. Porque a missão de Jesus está sobre nós, de alcançar as pessoas. E se a gente não negar a nós mesmos, se nós não tomarmos a nossa cruz e fazermos certos sacrifícios e mudanças na nossa vida, nós não vamos pescar ninguém. Um pastor, muito tempo atrás, ele pregou, e eu nunca me esqueci, que de fato a igreja, ela é uma companhia de pesca, onde os barcos saem, e eles só fazem sentido quando eles saem para pescar. Mas às vezes a igreja está se tornando uma marina, onde fica cheio de iate bonito, cheio de lancha, todo mundo admirando uma coisa do outro, e ninguém pesca nada. Eu quero que a nossa igreja, sonho e oro por isso, que nós sejamos uma igreja cheia de pescadores de gente. Porque essa é a nossa missão. E o meu papel como pastor é lembrar você da sua missão. Você tem uma responsabilidade diante de Deus de ser pescador de homens. Mas para isso você precisa tomar essas decisões na sua vida. De colocar Jesus em primeiro lugar. Por último, para encerrar. O que Jesus diz? Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior. E no mundo futuro terão a vida eterna. Isso aqui, gente, precisa fazer brilhar os nossos olhos. Que dinheiro na poupança, nada. Que um monte de casa, isso aí vai passar, gente. O que eu quero é ter uma recompensa que vem de Deus nessa vida. O que eu quero é entrar na vida eterna sabendo que a minha vida valeu a pena. Aqui quando Jesus diz que nesse mundo teremos uma recompensa muitas vezes maior, não está dizendo que é bens materiais. Pode ser bens materiais, mas pode ser uma alegria. E pode ser uma satisfação de você olhar a sua vida e falar assim, minha vida valeu a pena cada dia. Isso vale mais do que dinheiro. Porque a gente já conversou do tanto de gente que tem dinheiro e olha para a sua vida e diz, eu não valho nada. Mas quem segue Jesus tem uma recompensa. Então o que eu estou querendo dizer é, vale a pena. Vale a pena deixar tudo e seguir Jesus. Não significa parar o que você está fazendo, mas nisso que você está fazendo, colocar Jesus como primeiro lugar. Quem é que está dirigindo a sua vida? Quem é que realmente está dirigindo a sua vida? É você? É outra pessoa? Ou é Jesus? O que você está batalhando para conquistar? Coisas que vão se acabar? Ou vidas que vão durar para sempre? Responda isso com sinceridade. O que mais? No final da sua vida, você quer olhar para aquilo que você colheu aqui na terra? Ou para as pessoas que vão passar a eternidade com o Senhor por causa do seu trabalho? Hoje Jesus diz para cada um de nós, siga-me, ande comigo, tome as decisões necessárias, mas ande comigo, e eu vos farei pescadores de homem, e a sua vida vai valer a pena como você nem imagina. Vamos orar? Senhor amado, a tua voz continua a nos chamar para andarmos com o Senhor cada dia. E que nós sejamos como aqueles homens
que naquele momento que eles ouviram o chamado de Jesus, resolveram mudar a vida deles. Senhor, nós estamos aqui como igreja e nós queremos, de coração sincero diante do Senhor, reconhecer que o Senhor precisa ser o Senhor da nossa vida de fato. Que o Senhor precisa conduzir o nosso tempo. O Senhor precisa conduzir as nossas finanças. O Senhor precisa conduzir os nossos relacionamentos. O Senhor precisa controlar e cuidar do nosso orgulho, da nossa vaidade que nos atrapalham tanto. Porque nós queremos ser aqueles que seguem o Senhor de verdade. Que não ficam na dúvida, mas que decidem seguir o Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos dê sabedoria. Dê sabedoria a cada um que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, para enxergar na sua própria vida o que precisa ser mudado. Para que a vida valha a pena diante do Senhor. Nos ajuda, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.